Tem uma pergunta que todo mundo que já teve dificuldade de fazer amigos, ou até mesmo nessa fase da vida adulta, já pensou pelo menos uma vez na vida, que é: vai ser sempre assim? Vai ser sempre tão difícil fazer amigos? Talvez o que pega mais nisso é que ninguém nunca preparou a gente pra solidão, que é a vida adulta. Na verdade, arrisco a dizer que, assim como muita coisa na vida, essa é só mais uma das coisas, das situações que a gente acha que somos um caso isolado e essa situação só acontece com a gente, mas não é. E o que eu acho mais estranho da vida adulta é que talvez seja a fase que a gente tá mais cercado de pessoas, mas a gente se sente cada vez mais sozinho. A gente vai pro trabalho, responde 1000 mensagens por dia, conversa com várias pessoas, participa de reuniões, almoça com muita gente, e mesmo assim parece que ninguém nesse período, nessa fase, realmente te conhece. Parece que todas as relações são rasas e não tivesse espaço para essas relações serem mais profundas do que isso. Ou pelo menos mínima abertura. Parece que essas conexões profundas ficaram na época da escola ou da faculdade. É claro que eu nunca fui uma pessoa que teve facilidade para fazer amizades. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa bem sozinha. Eu já falei isso aqui no canal algumas vezes. Mas, em teoria, quando a gente é criança / adolescente, amizade é a coisa mais fácil do mundo. Tu passa o recreio com alguém, fala umas abobrinhas e isso, por si só, já constrói uma conexão e vocês ficam juntos até sair da escola. No trabalho até rola essa abobrinha ou outra, mas de longe é como é na escola. Tem sempre um filtro, uma cautela enorme. Parece que tu nunca pode confiar 100% naquelas pessoas. E aí, vez ou outra, martela essa pergunta na cabeça, né? Vai ser sempre assim? Será que a amizade é isso mesmo? Convivência sem intimidade, sem muita profundidade? E isso é um assunto que machuca tanta gente, porque no fundo o que todo mundo quer é se sentir pertencente a um grupo. Ter alguém que tu não precisa ficar se explicando a cada passo, a cada fala que tu dá, que tu pode mandar mensagem do nada e não vai ser uma coisa estranha, enfim. Mas crescer reorganiza todas as nossas prioridades. E esse é o pontapé inicial para tudo começar a ruir em amizades. Não sei vocês, mas pra mim, hoje as festas viraram jantar em restaurante, viajar quando dá e finais de semana na casa dos pais. Eu não tenho mais energia e nem cabeça pra viver como eu vivia antes. Deixou de ser uma vontade, mesmo assim. Até porque, vamos ser sinceros, festa, balada, por si só não cria relacionamento profundo nenhum. Restaurante, viagem, passar um final de semana junto, já exige uma troca muito maior, exige papo de verdade, assim. E às vezes a gente, quando tenta fazer alguma coisa assim com um certo tipo de amigo, não funciona. E veja bem, eu não tô falando que amizades da escola são muito mais profundas do que na vida adulta. Na verdade, é justamente o contrário. Um dos motivos do porquê é tão difícil ter um volume de amizades depois que a gente cresce. Porque nem sempre as pessoas estão dispostas ou na mesma fase para conversar sobre os mesmos assuntos, para ter assuntos que a gente considere relevante. E nem sempre os nossos amigos antigos conseguem entender ou acompanhar isso. Aí, além de tu não conseguir fazer amizades com facilidade, tu perde algumas antigas, como se não bastasse. Aí é óbvio, né? Vai de solidão na certa. E também, como eu falei, às vezes quando tu passa um tempo com alguém, né? Esse final de semana ou essa viagem, cara, às vezes tu percebe que simplesmente não desenvolve. Às vezes a pessoa é até legal, mas tu não consegue conversar sobre outros assuntos que não sejam superficiais, sabe? Ou porque vocês estão em fases diferentes, ou porque não flui mesmo. Eu mesma já deixei de falar com muita gente por causa disso. E um parênteses, é claro que conversas superficiais são boas, são legais, só que o tempo todo, quando tu só consegue falar sobre isso com alguém, cara, depois de um tempo, tu não tem saco. Mas, além de tudo isso, existem alguns pontos que deixam muito mais difícil fazer amizade na vida adulta. E a primeira delas é que essa fase da vida consome
muita energia emocional e mental. E a amizade exige atenção, assim como qualquer relacionamento. Mas a vida adulta exige muita coisa antes disso. E aqui entra alguma coisa que ninguém fala sobre, que é como a autocobrança adulta é completamente, infinitamente diferente da autocobrança adolescente. Na escola, a tua preocupação era: preciso passar de ano, curtíssimo prazo. Já na vida adulta vira: como que eu vou sustentar minha família? Se o meu pai e minha mãe precisarem de médico, como que eu vou ajudar eles? Como eu crio meu filho, minha filha, para que ele seja uma boa pessoa? Como eu construo uma carreira para sustentar tudo isso? E como que eu vou manter essas 100, 200 pessoas bem saudáveis e seguras? Entende que a cobrança, ela deixa de ser sobre eu, sobre mim, e passa a ser sobre a gente, um grupo. É como se quando a gente virasse adulto, vem literalmente uma galera embaixo do nosso guarda-chuva e a gente tem que garantir que ninguém vai se molhar. Isso consome energia demais. Muito mais do que qualquer preocupação que a gente tinha na escola, na faculdade, enfim. Outra coisa que eu percebo também é o quanto a gente muda, mas quer que os outros fiquem iguais. Eu aposto que tu já deve ter pensado em alguém que faz isso contigo. É uma coisa extremamente comum e que até a gente faz às vezes sem perceber. Mas vou dar um exemplo. Temos 2 amigos. Ambos estão ocupados em construir a sua carreira, a sua vida, mas um acaba ficando mais distante, mais focado nisso e, por consequência, acaba ficando distante pela rotina. E aí esse outro amigo, que também tá ocupado construindo as suas coisas, vem exigir que tu esteja sempre disponível pra ele como era antes. É literalmente tu não aceitar a mudança do outro, mas querer que ele aceite as tuas, sabe? Isso acontece muito na vida adulta por causa das fases, que é uma pedra no sapato no quesito relacionamento. No geral, seja amoroso, seja amizade, enfim. Um casal de amigos que teve um filho tá anos-luz numa fase diferente, com outra rotina, outra prioridade. E quando tu não entende isso e não aceita, é óbvio que essa amizade não vai durar. A gente inclusive falou sobre isso no vídeo de relacionamentos, que saiu esse mês aqui no canal. Qualquer relacionamento que não é a prova de mudanças vai acabar, porque tu não vai namorar com a mesma pessoa ou ser amigo daquela pessoa, sei lá, quando vocês eram amigos na escola, que quando ele for adulto vai ser a mesma coisa, não vai. E tudo bem, faz parte. Tá tudo bem também essas amizades acabarem. Mas o que eu digo é que isso é um fato, é realidade. Vai acontecer com qualquer relacionamento que tu tenha. Então, estar disposto a passar por essas volatilidades da vida adulta, que não é só você que tá passando, seu amigo também tá, com certeza tu vai preservar muito mais essas amizades, que já são poucas. Uma coisa que eu não vejo muita gente falando sobre isso, que é um assunto que até tá em alta aqui no YouTube, né? Essa questão de amizade e tal. Mas que é muito importante de falar aqui também é o medo da exposição emocional e de ser vulnerável para uma pessoa desconhecida. Quando a gente é criança, criar amizade é automático. Muito porque a gente é um serzinho puro, que não tem aquela pressão social de o que é certo, o que é errado. Ai, tô passando vergonha, não tô. A gente só faz. Literalmente, a gente chega pro coleguinha e fala: eu gosto de você, vamos ser amigo. A gente mostra quem a gente é, quem a gente tá se tornando, sem um pingo de hesitação. E quando a gente cresce, vira quase constrangedor tu demonstrar interesse por alguém. Vem 1001 perguntas na cabeça de: será que eu não vou parecer que eu tô sendo carente? Será que eu tô sendo forçada? Será que essa pessoa realmente gosta de mim ou ela só tá sendo educada porque a gente trabalha junto? Então é difícil lidar com essa dualidade de sentimentos, de tu querer avançar, chamar, né, um colega pra fazer qualquer coisa, e de como isso vai ser recebido. E uma das últimas coisas é a falta de profundidade. Sim, eu sei que ao longo do vídeo eu fui falando sobre amizades na vida adulta serem mais profundas do que na adolescência, enfim. E fica até um pouco controverso com isso que eu falei agora. Mas existe uma diferença entre a gente sentir necessidade de profundidade e de não ter tempo pra conseguir construir essa profundidade com qualquer pessoa. Justamente pelas circunstâncias que geralmente a gente conseguiria fazer um amigo, como no trabalho, por exemplo. Profundidade exige
convivência, mas principalmente abertura pra isso. É exatamente o que a gente conversou agora. Tu não vai ter nada profundo com ninguém se tu não se abrir, se tu tá escondendo quem tu é. Sempre evitando abrir a tua vida porque tem medo de parecer forçado ou qualquer coisa do tipo, sabe? E óbvio, né, que a gente não pode sair abrindo a nossa vida pra qualquer pessoa. Mas o ponto é que quando tu se protege demais emocionalmente, menos tempo sobra pra te construir profundidade com alguém novo. E aqui entra algo que todo mundo já sabe, mas que é difícil de aceitar isso e absorver, que é, a amizade adulta, ela não acontece do nada, ela precisa ser construída, ela exige muito mais esforço. Quando a gente era criança, é o que a gente já falou, bastava tu sentar do lado do amiguinho, dividir o lanche, defendendo o recreio, gostar de um desenho igual, que pronto, a amizade estava feita. Já na vida adulta vem toda essa bagagem junto, porque agora tu sabe quem tu é, o que tu gosta e o que tu não gosta, e o tipo de pessoa também que tu não gosta. E aí entra também o fato de que cada pessoa tem um estilo de amizade diferente. Eu, por exemplo, não sou uma amiga que vai estar o tempo todo te mandando mensagem. Não é nem em quesito de tempo. É que eu só não sou assim. Agora, se tu é introvertida, que é um pouco meu caso, as tuas amizades vão ser muito mais alimentadas, digamos assim, em ambiente íntimo. Sei lá, chamar pra vir aqui em casa, pra jantar, conversar, falar, jogar a conversa fora, enfim. Agora, se tu é mais extrovertida, cara, vocês vão curtir um bar juntas, vão, sei lá, pra uma balada também. O que não é porque é a vida adulta que tu não vai pra balada, enfim. E eu acho que a gente se frustra tanto com amizades, simplesmente porque a gente continua tentando fazer e manter amizades como era na escola. E é impossível. Não tem mais espaço pra ser assim. Cada um tem 1 milhão de responsabilidades novas. E descobrir o teu estilo de amizade, tua rotina e respeitar do outro também, muda completamente a tua relação com essa solidão na vida adulta, que é uma coisa que vai acontecer com amigos ou não. Eu, por muito tempo, me sentia solitária, ainda mais que eu trabalho em casa, sozinha e tal. Mas depois que eu entendi isso, que eu não preciso o tempo todo estar envolvida com gente, não preciso. Tem gente que precisa estar o tempo todo conversando, envolvida, tá? Nossa, pra mim, zero necessidade. Depois que eu entendi isso e parei de me preocupar com uma coisa que nem era uma coisa importante pra mim, cara, eu fico tão na paz, sério. Fico muito mais tranquila, na paz, literalmente só com a minha presença, sabe? Então eu acho que isso é muito importante pra gente aprender a lidar, sabe? Porque é uma coisa que vai acontecer, tu sendo extrovertido também ou não. A solidão, ela vai vir, porque a gente tem que... A vida adulta também, ela te empurra pra aprender a fazer as coisas sozinho. Não dá pra tu ficar o tempo todo pedindo ajuda e... Claro, é importante pedir ajuda, mas digo, ser aquela pessoa que só anda se o outro falar o que tu tem que fazer, sabe? E, consequentemente, a solidão, ela vai vir junto, justamente porque tu tem que se mexer com as próprias pernas totalmente sozinho. E beleza... É algo muito difícil, leva tempo pra gente construir essas novas amizades, ou adaptar, né, as antigas. E é uma jornada frustrante, não dá pra negar. Mas tem algo muito legal da vida adulta, que pela primeira vez a gente escolhe quem a gente quer ter do lado. De verdade, sabe? Na escola, muitas vezes, a gente sequer escolhia, a gente sentava onde tinha abertura, quem convidava a gente pra sentar ali junto, porque a gente não quer ficar sozinho. Então a gente aceita qualquer coisa. E aí, consequentemente, vai se construindo algo. Hoje é diferente, principalmente depois que tu casa ou mora com o teu namorado, com alguém, enfim, a gente já tem o nosso grupo, que é a família que a gente tá construindo. Então, acaba até saindo um pouco aquele peso de ter muitas amizades e tal, ter um grupo, ter não sei o que, sabe? As amizades novas vêm muito mais pra somar do que preencher um vazio, porque esse vazio já tá preenchido, eu já tenho o meu grupo. Então, sai aquela necessidade absurda. Então, se tu tá nessa fase se perguntando se vai ser sempre assim, a resposta é não. O começo vai ser uma bagunça enorme, mas quando tu entende o teu estilo de amizade, o que de fato faz sentido pra ti, as tuas fases, as tuas prioridades, consequentemente tu vai encontrar pessoas que cabem na tua vida nesse contexto, que estão vivendo a mesma coisa. E se tu perceber que a tua família é o que te basta, tá tudo bem também. Isso é uma coisa que
parece que se tu admite isso, cara, eu não preciso de amigos, pra mim tá tudo bem, sabe? Tá tranquilo, depois que eu tiver minha família, eu tô 1000 vezes mais feliz e completa. Parece que se tu fala isso, é declarar guerra, sabe? E vai ter alguém pra te apontar o dedo e dizer que não, tu tem que ter amizade sim, porque senão não é saudável. Saudável é aquilo que funciona pra ti. Ponto. Eu sou uma pessoa que tem muitas dificuldades mesmo pra fazer amizade, de verdade. Então, essa jornada tem sido bem longa. Desde criança eu tento fazer amizades, então já tô nessa estrada aí, ó. Mas eu espero que todas essas reflexões que eu tive ao longo desses anos e eu trouxe aqui pra vocês tenha feito algum sentido, te ajude de alguma forma. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e é isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!